Vocês dão banana para Xangô? Vocês oferecem churrasco para algum? Mas que palhaçada é essa? Que marmotagem é essa que vocês do sul fazem? Da onde vocês tiraram isso? Qual o batuqueiro sério que não ferveu o sangue ao ouvir esse tipo de manifestação vinda de irmãos que desconhecem a própria história, para se dizer o mínimo? Todos nós sabemos que a fé católica, por exemplo, ela foi formatada através dos concílios. O mais conhecido deles é o Concílio de Nicéia, que aconteceu em maio de 325 depois de Cristo, na cidade de Nicéia, onde hoje fica a cidade de Iznik, na Turquia. Como assim o Concílio de Nicéia não foi feito em solo italiano, berço da fé católica? Pois é, né? Então, pois é, meus irmãos. Nesses concílios, foram 21 ao total, foi realizada uma espécie de triagem. Isso serve, isso não serve, isso vai, isso não vai, isso pode, isso não pode. E assim foi definido e adaptado para a atual formatação o embrião daquilo que seria a crença católica como nós a conhecemos hoje. Desses concílios também saiu o que hoje o mundo conhece como Bíblia. Foi criada ali. Fato. No Batuque, nós não tivemos um concílio como o Concílio de Nicéia, e também nós não temos uma Bíblia como todo batuqueiro sabe. Mas nós podemos afirmar que tivemos sim uma triagem, uma adaptação, uma reformulação, baseada no DNA da crença praticada em África para a atual crença dos orixás praticadas hoje aqui no Rio Grande do Sul. E é isso, meus irmãos, que alguns irmãos não batuqueiros não entendem ou não querem entender. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. As sementes do batuque. Eu sou o Pai Kleber de Ogum, e se você gosta desse projeto, curta, comente, compartilhe e nos ajude a chegar a maior número de pessoas possível com esse vídeo. Também convido você, meu irmão, a curtir as páginas do Heranças no Insta, no Face e no YouTube. Recado dado, pedido feito. Roda a vinheta. Meus irmãos, a vida toda nós aprendemos que o Big Bang marca o início do universo como nós o conhecemos. Até que nos últimos dias, bem recentemente mesmo, o telescópio espacial James Webb revelou, através de comprovação científica, que isso não é verdade. Ou seja, o Big Bang é algo que aconteceu em um certo momento dentro de algo que já existia. E isso está comprovado. Paz, meus senhores. Assim, meus irmãos, é o batuque. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. O batuque, como nós o conhecemos, assim como todos os seus co-irmãos, é uma formatação feita a partir de algo que já existia ou que já acontecia. E isso é um fato incontestável. Mas vamos lá. Se sabe, através dos documentos históricos coletados pelos pesquisadores e historiadores, que a partir do ano de 1830, o estado do Rio Grande do Sul começa a receber um grande número de nagôs, muito provavelmente por causa do desmantelamento do reino de Oió. Esses iorubás chegaram aqui escravizados, ou extraditados, ou foragidos, ou até fugidos. E eles encontraram um vasto universo
de africanos e de culturas africanas diferentes que eles não tinham contato quando em África, e estavam todos aqui no estado. E assim se mesclaram e se misturaram várias culturas africanas distintas aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, os Jejes, os Nagôs, Oió, Angola, Congo, Negumina, Cabinda, Uçá ou Alçá, como queiram. Todos em um mesmo local. Em 1830, quando eles aqui chegaram, eles encontraram vários povos bantus já organizados e aqui estabelecidos dentro de um contexto colonial, e essas pessoas eram escravos ou ex-escravos, mas já estavam aqui, já tinham suas práticas religiosas aqui também. É nesse momento, meus irmãos, que se juntam essas diferentes culturas que acontece o que chamamos de Big Bang batuqueiro. Pois foi nesse encontro que houve uma associação entre essas pessoas e culturas tão diferentes que começou o embrião daquilo que nós chamamos de batuque. Nesse momento que essas culturas se juntam, surge uma das sementes do batuque, que os documentos históricos nomeiam como sendo candombe. Não confundir com candomblé, por favor. É outra coisa. Candombe é um rito vinculado às congadas, que existe em vários lugares do Brasil, onde se identifica uma espécie de catolicismo de matriz africana ou um cristianismo afro, com as suas lideranças estabelecidas e nominadas, como o rei Congo, não confundir com o Preto Velho, e a rainha Ginga. Ou seja, os africanos que aqui estavam já estavam organizados e essas organizações tinham um espaço já conquistado dentro da sociedade gaúcha. Essas organizações eram chamadas de irmandades e elas eram organizadas e separadas por nações também, tal qual o nosso batuque hoje. Nessas organizações, essas irmandades, eles acolhiam africanos, não africanos, brasileiros, nativos, livres, escravizados, todos os negros. Dentre essas nações, as que mais se destacaram foram a de Congo e a de Angola. Em um segundo momento, essas irmandades começaram a ser perseguidas, reprimidas e proibidas. E foi a partir dessa proibição de manifestações públicas ligadas às diversas etnias africanas é que algumas lideranças do povo Mina, do povo Nagô e do povo Jeje se reorganizaram com um novo tipo de organização, não mais tutelada pela Igreja Católica, mas livre. E assim surgem as primeiras comunidades religiosas de portas fechadas, embrião das primeiras casas de axé. Os Minas e os Nagôs libertos são muito importantes para essa parte da nossa história, pois, como eram livres, logo eles tinham um lugar para chamar de seu e de casa. Ou seja, com isso, eles abriram uma nova estratégia de organização quando as portas da sociedade se fecharam para eles. Um fato muito importante sobre isso é que esse movimento só deu certo porque a sociedade como um todo preferia ver os negros juntos e amontoados, praticando as suas, abre aspas, práticas primitivas, fecha aspas, em um lugar esmo e afastado do que fazendo as suas práticas e atividades perto deles. Esses homens e mulheres negros, africanos ou afro-brasileiros, através dessas irmandades multiculturais, onde se mesclavam diversas e variadas práticas e culturas africanas, com uma forte influência dos colonizadores, do cristianismo e até mesmo da própria tradição islâmica, introduzida através dos malês dentro dessas irmandades. Esses movimentos, meus irmãos, é o que chamamos de precursor daquilo que mais tarde seria rebatizado como sendo o Batuque Gaúcho. Os primeiros relatos sobre o batuque datam do ano de 1850 a 1860. Um fato interessante é que em 1808, 1809, para ser mais exato, a família real portuguesa veio para o Brasil e se alojou aqui. E com isso eles proibiram
qualquer manifestação pública afro onde se coroava o tal do rei Congo e da rainha Ginga. Afinal de contas, rei só podia existir um, que era o monarca de Portugal. No entanto, no ano de 1829, um famoso rei Congo, Francisco Bernardo da Silva, pediu licença à congregação católica para realizar a sua congada em homenagem a Nossa Senhora do Rosário e teve o seu pedido atendido. Sobre a Igreja do Rosário, inaugurada em 1828, cabe salientar que os negros africanos ou brasileiros, libertos ou escravizados, durante mais de 4 anos arrecadaram dinheiro, através de esmolas, para ajudar nos custos da obra da igreja e participaram ativamente da sua construção. Isso, meus irmãos, está registrado e documentado pelos documentos históricos da própria Igreja do Rosário, onde o padre atesta ali que os negros organizavam festas religiosas negras para fazer e juntar dinheiro para a obra. Mas os negros não fizeram isso porque eram bonzinhos ou porque isso foi uma imposição do colonizador. Eles fizeram isso por inteligência, por astúcia, pois as suas manifestações públicas estavam proibidas. E eles usaram essa aproximação para mascarar as suas práticas religiosas, associando cada uma das suas práticas aos santos católicos e às datas católicas. Surge aí o que hoje nós chamamos de sincretismo afro-gaúcho. Inteligentes, né? Astutos e espertos. Os nossos irmãos, o nosso povo, nunca foi burro, nunca foi inferior. Ao contrário, muito pelo contrário. Eram astutos, espertos, inteligentes até demais. Outra ressalva importante a ser feita é que quando se fala em cristianismo banto, estamos falando em algo que antecede a chegada do povo banto, em 1830, aqui no país. Pois o primeiro contato dos povos africanos com o cristianismo foi em África, no Congo, e não aqui no Brasil. Fato esse até que revoltava os colonizadores portugueses. Sobre as lideranças religiosas, já se sabe que no início do século XIX elas já existiam e eram denominadas como Ganga, Quimbanda, Tata, entre outras. E os documentos comprovam que em 1803 já se tinha um tipo de organização com postos e cargos sacerdotais muito bem estruturados. E exemplos dos primeiros sacerdotes são, documentado, né? João Cai Alá, Manuel Pereira Cai Alá e Inácio Quimbandeiro. Esse Quimbandeiro do Inácio é um título, não podemos confundir com a Quimbanda como nós a conhecemos. E também se tem documentados, por documentos que relatam manifestações de entidades bantus em 1802. E podemos citar aqui algumas: Kayalá, Massaiá, Kanjiramogongá, Cucumbi. E também uma entidade registrada como Bombobira, que anos mais tarde ficou conhecida como Pombogira. O batuque, como nós o conhecemos, se solidificou na segunda metade do século XIX, entre os anos de 1850 e 1860, e só se tornou possível graças a essa multidiversidade de culturas que foram as sementes do nosso batuque. Hoje, muito se fala em raízes dentro do batuque, mas, meus irmãos, antes de uma árvore ter raiz, ter tronco, ter galho e folhas, ela tem que ter sido uma semente. Meus irmãos, podemos afirmar que o batuque é um coletivo de diversas culturas africanas que, com interferência do colonizador e também da crença islâmica, foi acrescida ao clima, à fauna e à flora e aos meios disponíveis aqui no Sul, e assim foi formatado. O batuque se tornou o que ele é, assim, e ele é único, ele é lindo, ele é verdadeiro. O batuque tem a origem, ele tem a sua procedência e
Essa que eu acabei de contar para vocês agora é uma pequena fração da história das sementes que deram origem ao batuque afro-gaúcho. Essa é a história do nosso DNA enquanto batuqueiro. Essa formatação do batuque, meus irmãos, não aconteceu do dia para a noite. Ela é fruto da união de distintos e variados povos africanos, de culturas africanas e não africanas, que de forma muito inteligente resguardaram e protegeram da melhor maneira possível a nossa herança ancestral. Quando você escutar alguém falar que temos que tirar o sincretismo de dentro do batuque, avise a essa pessoa que isso é praticamente impossível, porque o batuque só é batuque e só existe como batuque graças a essa mescla de culturas das mais diferentes dentro da mesma espaço. Portanto, meus irmãos, eu convido os senhores a serem a voz sagrada que representa o nosso orixá na terra, valorizando e resguardando os segredos do nosso batuque, os nossos quartos de santo. O nosso quarto de santo, meus irmãos, ele é a representação e a ligação direta com a Mãe África. Ele é o útero ancestral que vive dentro das nossas casas de axé. Ele está vivo ali. Ele é o local sagrado, útero sagrado, onde todos nós nascemos de joelhos na sua porta para o nosso orixá, através do Omieró. Esse é o nosso batuque. Esse é a origem das sementes do nosso batuque. E esse é o Batuque e os Batuqueiros. Esse é um projeto semanal fruto de uma parceria do Heranças Afro com os historiadores Giovanni Scherer e Vinícius Pereira de Oliveira, o Omorixá Vinícius de Aganju, e também com o professor especialista em História e Babalorixá Denis Jodé. E nós, aqui da página Heranças Afro, ainda contamos com a colaboração, revisão de texto e de conteúdo do Babalorixá Mozart de Iemanjá, nosso consultor teológico sobre o batuque tradicional. Lembrando e jamais esquecendo, meus irmãos, o nosso mantra aqui da página: o saber não ocupa espaço. Compartilhe esse vídeo, leve ele a mais pessoas e vem por Heranças. Um beijão.